Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, oficialmente começando esse nosso encontro que foi bem planejado e organizado já há algum tempo. O nosso objetivo aqui é encontrar pessoas, tanto que estão em São Paulo, quanto também aqui na região do Cariri, que de alguma forma se interessaram em programação neurolinguística. Eu sou Adam Brasil. Se você está aqui, muito possivelmente você já teve contato comigo em algum momento, nem que seja pelas redes sociais. Nesse momento, a forma de você ter contato comigo é pelo chat, então fique bem à vontade. Nós estamos gravando essa reunião, apesar de que ela não será disponibilizada na íntegra para nenhuma outra pessoa, a não ser para vocês que aqui estão. Então, ela será gravada porque ela vai ser usada como material para recortar alguns vídeos específicos para serem trabalhados nas próximas semanas. Mas a oportunidade de trocar as informações só para quem está ao vivo aqui comigo agora. No pensamento sistêmico, nós temos uma das leis que fala sobre equilíbrio do dar e do receber. Eu pretendo oferecer a vocês nessa noite informações muito relevantes sobre a programação neurolinguística. Então, para a gente conseguir equilibrar esse dar e receber, independente de que você esteja aqui ao vivo comigo, ou se você vê depois gravado, é muito importante que para que você não fique com a sensação de que você recebeu demais, de que você faça algo em troca. Como esse encontro ele é gratuito, ele é aberto ao público, então o que eu vou te convidar para fazer em troca é você pegar o link dessa reunião e compartilhar com alguém. Coloque aí no teu story no Instagram, bate uma foto, me marca aí Instituto Adam Brasil, ou então pega o link e compartilha com uma única pessoa. Então, nesse instante, eu vou dar 1 minuto para você fazer isso, porque esse esforço mínimo vai equilibrar um pouco aquilo que eu vou entregar para você. E eu vou entregar mediante também o grupo que está formado aqui. Não necessariamente uma exigência de quantas pessoas estejam aqui comigo. Não, não, de forma alguma. Mas é que nós estamos construindo nesse momento uma conexão, mesmo que inconsciente, mesmo que eu não saiba quem vocês são, mesmo que eu não saiba onde vocês estão, nós decidimos estar aqui nessa segunda-feira juntos para falarmos sobre PNL. Eu organizei um conteúdo para entregar para vocês. E vocês se organizaram com curiosidade, né? Enfim, para ouvir sobre essa estrutura, sobre esse conhecimento. Então, para que a gente possa equilibrar essas trocas, por favor, pegue o link que você usou para entrar aqui na nossa reunião e compartilhe com pelo menos uma pessoa. Isso vai nos ajudar a equilibrar um pouco essa relação. Lembrando que o nosso objetivo aqui nessa noite é dar por aberto as inscrições das duas turmas que estão em divulgação, uma em São Paulo e outra aqui na região do Cariri cearense. Por favor, via chat, me digam se vocês conseguem me ouvir bem, me ver bem. Se esse ritmo está bom, se esse volume está bom. Me deem aí um feedback no chat, por favor. Dê aí um ok, se tá bom, se não tá, se consegue me ouvir ou não. Se a qualidade tá legal do vídeo, ok. Bom, obrigado, Márcia, Thalita, Fabiano, Paula, Luciana, bem-vindos todos. Por favor, se possível também, Joana, bem-vinda. Por favor, também, se possível, coloquem aí no chat em que cidade você está, para eu saber como que nós estamos, né? Onde nós estamos atingindo a partir dessa nossa reunião, tá? São Paulo, Juazeiro, ok. Alguém mais? Indaiatuba, Crato, Campinas, ok. Mas vamos então ao que interessa, né? Eu vou usar aqui algumas estruturas para compartilhar com vocês. Eu tenho um roteiro, eu tenho um slide, eu tenho um mapa mental aqui, um aplicativo de mapa mental,
Então, como eu disse, esse é um formato de mentoria. Então, eu vou falar para vocês um pouco o que é PNL. Eu pretendo também fazer um exercício com vocês. ah, Pretendo falar um pouco sobre as aplicações também e pretendo abrir para a gente dialogar, né, durante o nosso processo, a gente abrir aqui um momento para a gente trocar, vocês me falarem experiências, né, compartilhamento, dúvidas, afinal de contas, se esse é um formato, né, de mentoria, então eu pretendo compartilhar algo diretamente para o que vocês me apresentarem. Mas para que a gente comece esse processo, vou compartilhar aqui um slide. Aqui nós temos a programação neurolinguística sistêmica. Essa foi a última turma que eu ministrei. Para mim é uma alegria poder retomar esse movimento, porque é um movimento em que recentemente eu vinha trabalhando com empresas parceiras, levando a minha formação. As empresas parceiras divulgavam a minha formação em várias cidades, e especificamente, né, aqui no Crato, em Chapecó, em Santa Catarina, no Ceará e em Santa Catarina, né, sul e nordeste, então lugares distantes aí. E agora nós estamos fazendo um movimento onde eu mesmo, a minha empresa, está ancorando esse processo. Então é uma novidade aí que 2022 me trouxe. Eu estudo programação neurolinguística desde 2014, trabalho com programação neurolinguística desde 2015. E para mim é muito especial falar sobre PNL. Por quê? Porque eu uso todo dia. Porque quando eu vou me preparar para um evento como esse, eu aplico PNL. Quando eu vou fazer planejamento de projetos para mim mesmo, planejamento de datas, organização de eventos, eu uso PNL. Quando eu quero acessar determinados recursos para determinadas situações, como eu falava no vídeo recentemente no Instagram, eu uso PNL. Quando eu quero desenvolver um novo hábito, eu uso PNL. Quando eu quero me comunicar de uma maneira mais adequada, mais assertiva, de acordo com o público, eu uso PNL. E quando eu tive contato com a programação neurolinguística a primeira vez, uma das coisas que me chamou mais atenção e que me gerou uma certa resistência, que eu não sei como que isso chega até vocês, foi o termo programação. Porque eu pensava, nossa, neurolinguística eu até posso entender, né? Linguística é a estrutura da linguagem, da comunicação. A neurolinguística é essa estrutura associada à nossa rede neural, ao nosso sistema nervoso central. Mas aí essa história de programação, como que funciona? Quer dizer que nós, seres humanos, somos programados, somos programáveis. E aí eu pude perceber, enquanto eu começava a ter contato com essa área, de que, na verdade, a programação neurolinguística não se propusera a programar ninguém. O objetivo dela não foi programar, ao contrário, o objetivo da programação neurolinguística é reprogramar. Nós temos comportamentos padronizados, quase que programados, em várias circunstâncias, em várias situações do nosso dia. Nós temos um estímulo e temos uma resposta de uma maneira quase que programada. A reação de medo é programada por nós, a reação de ansiedade é programada, até determinadas formas de lidar com o nosso trabalho, com as pessoas que estão ao nosso redor, são programadas. E a proposta da PNL é que a gente busque uma reprogramação, que a gente saia desse estado de baixa consciência, com poucas informações sobre o nosso próprio funcionamento, e a gente amplie as informações sobre o nosso próprio funcionamento, e inclusive faça escolhas de como que a gente pretende agir em determinadas situações. Então, o termo programação neurolinguística, ele tira a gente de um processo de reação para as coisas que nos acontecem, da gente simplesmente reagir de uma maneira instintiva para um processo de escolha, de como que a gente vai agir a partir dessa situação, de como que a gente, que recursos nos falta e que a gente pode desenvolver, e que recursos que nós já temos e que a gente pode utilizar
para aquela circunstância que a vida está me mostrando ou que a vida está me trazendo. Um exemplo muito prático dessas questões de como que nós somos naturalmente programados são coisas do cotidiano. Se você parar para pensar agora, como é que você se vestiu hoje pela manhã? Se você colocou primeiro a camisa, primeiro a calça, se você escovou os dentes primeiro antes de trocar de roupa, se você trocou de roupa primeiro antes de escovar os dentes, a sequência de atividades normalmente é a mesma no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E nós fazemos isso para diminuir o consumo de energia psíquica investido em cada atividade. Isso é útil em diversas situações. A única questão é que quando nós precisamos inovar, quando nós precisamos criatividade, quando nós precisamos olhar de uma outra perspectiva aquilo que está nos acontecendo, quando nós precisamos atravessar um processo traumático, nós nos sentimos limitados porque a gente gasta o mínimo de energia psíquica possível no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí, nesse movimento de economizar energia psíquica, a gente vai saindo, vai perdendo a habilidade de lidar com os nossos recursos internos, que são infinitos. A nossa mente é capaz de produzir diversos recursos, diversos cenários, diversas situações, diversas possibilidades que nem sempre é acessível à nossa mão, nem sempre é facilmente conectada aí no nosso dia a dia. Mas seguindo, a partir dessa definição, eu gostaria de compartilhar com vocês que aqui nós temos, né, pessoas interessadas na turma 19, que vai acontecer no Cariri, no Ceará, no Crato, pessoas que estão interessadas na turma 20, que vai acontecer em São Paulo. E eu, desde 2015, venho caminhando aí, né, por várias cidades do Brasil, Fortaleza, Petrolina, João Pessoa, Chapecó, agora também cidades no Rio Grande do Sul, ainda não com PNL, mas com a constelação e o pensamento sistêmico. A estrutura do curso é uma estrutura que é baseada... perdão, deixa eu me organizar aqui. A estrutura do curso é uma estrutura que começa com o nível praticante, practitioner, que é organizada em 4 módulos. Esses módulos acontecem sexta noite, sábado e domingo, uma vez por mês. As 2 turmas começaram em setembro. Então, vai ser setembro, outubro, novembro e dezembro. Dá para concluir esse nível da formação ainda esse ano. O Practitioner ele é um curso muito prático, por isso que o nome, né, a gente vai formar praticantes em PNL. E a ideia é que a gente consiga, em que um treinador experiente, no caso eu, demonstre a técnica para vocês e depois vocês vivenciam a técnica. Que técnicas são essas, Adam? Então você vai aprender a aplicar em outras pessoas também. Que técnicas são essas, Adam? Técnicas de despertar estados de recurso, de desbloquear capacidades, padrões de estratégia de criatividade, instalar hábitos, descaracterizar, né, comportamentos compulsivos, organizar estados emocionais, estruturar os nossos recursos mentais para aquilo que nós precisamos. Mas eu preciso contar para vocês que um diferencial para mim foi quando eu participei de um dos cursos do Robert Dilts, né, ali em São Paulo, no ano de 2015, que ele foi co-criador da PNL Sistêmica. Acreditem se quiser, um desses dois senhores rapazes jovens aí na foto, um deles sou eu e o outro é o Robert Dilts, né? O Dilts, ele dizia que estudar PNL é aprender a ter escolhas. E isso me gravou, né? Como eu estava dizendo para vocês. Isso ficou muito registrado na minha mente, porque nós passamos a interagir com as situações que nos acontecem, sejam as situações que nós consideramos agradáveis ou desagradáveis, sejam as situações que a gente julga
como situações que vêm para o nosso crescimento, ou situações que nós julgamos que vêm sem algum propósito aparente, nós aprendemos a partir da PNL, principalmente a PNL sistêmica, a interagir com isso tudo que nos acontece de um lugar muito organizado emocionalmente, muito estruturado emocionalmente. Adamo, mas eu lembro, né, em algum momento, você falando sobre a PNL ser útil para vários perfis, para vários públicos. E aí eu digo a vocês que, de fato, o conteúdo da PNL e as técnicas da PNL são amplamente aplicáveis, porque se você é terapeuta, você pode usar a programação neurolinguística tanto para o seu desenvolvimento pessoal, quanto para aplicar naquilo que você já faz. Se você é empresário, gestor, líder de equipes, você pode usar para o seu desenvolvimento pessoal e também para liderar, para criar processos, para se comunicar, para estabelecer uma compreensão, uma conexão com a tua equipe diferente, com técnicas. Se você é pai e mãe, você pode usar a PNL para o teu desenvolvimento pessoal e também para saber como que você vai lidar com as escolhas, né, e os desafios da paternidade ou da maternidade. Se você é professor, você vai usar para o teu desenvolvimento pessoal e também para aqueles teus alunos ou os colegas de trabalho que você interage no dia a dia. Tudo bem até aqui, pessoal? Me falem no chat como que está o ritmo, se está tudo certo, se posso prosseguir dessa forma. Me deem aí um retorno pelo chat, por favor. Ok. Alguém mais? Ótimo. Ok, tudo certo. Que bom. Eu quero convidar você, nesse instante, a fazer um exercício bem simples, tá? Então, eu vou pedir que você procure aí uma posição confortável, por favor. Ok. Se você mantiver os seus olhos abertos, olhe para um ponto fixo. Se você quiser fechar um pouco seus olhos, faça isso. Respire fundo uma vez. Procure imaginar o movimento do ar, né, que você deixa entrar pelas suas narinas, que circula o seu corpo, que depois sai. E deixe que a tua mente te leve para qualquer experiência em que exista a sensação de conquista, de vitória. Pode ser uma lembrança, pode ser algo que aconteceu há muito tempo atrás, algo que aconteceu há pouco tempo atrás, como pode ser também um exercício de imaginação. Como seria sentir-se vitorioso por ter decidido estar aqui conosco nessa noite? Como será imaginar conquistar algo que você quer muito? Independente de ser uma lembrança ou um exercício de imaginação, observe quais coisas se apresentam de maneira visual. Se existem cores, se existem objetos, que tamanhos de objetos são, se eles estão perto ou longe, se existem outras pessoas. Também observe, independente de ser uma lembrança ou uma imaginação, como é o som dessa experiência. É silencioso, tem música, tem barulho, tem a sua própria voz, tem a voz de outras pessoas. E também observe como que são as sensações. Tem cheiro, temperatura,
é agradável, seu coração dispara, você sorri. Quais são as sensações que te passam nesse momento? Independente de ser uma lembrança ou uma imaginação, observe cada coisa dessa experiência, cada detalhe. Imagine como seria ampliar aquelas coisas que te chamam mais atenção. Como seria aumentar, deixar tudo mais colorido, talvez, ou deixar tudo maior, fazer com que essa sensação de vitória cresça dentro de ti. E quase como se isso pudesse te preencher nesse instante e se espalhar pelo cômodo em que você está, pelo lugar em que você está. E quase como se você pudesse transpor essa sensação de vitória e imaginar como que seria manter essa sensação contigo até o final do nosso encontro. E como que seria ensinar a sua mente lembrar dessa sensação amanhã em alguma situação que seja necessária. Como será despertar essa sensação no dia de amanhã? Em qualquer momento. E agora você apenas deixa que sua mente encontre a melhor forma de construir essa ponte para amanhã, ao mesmo tempo que você começa a se movimentar, mexer aí o seu corpo de um lado para o outro, abrir os seus olhos para quem estava com os olhos fechados. Talvez você queira se espreguiçar um pouco. E me conta aí rapidinho no chat se está ok, se está tudo bem, se você já concluiu o exercício. Isso, ok. Guarda essa experiência que daqui a pouco eu quero ouvir você, tá? Daqui a pouco nós vamos poder abrir aí os microfones e ouvir como que foi essa experiência e como que foi esse processo para ti e tirar alguma dúvida se houver. Mas seguindo aqui, enquanto vocês vão concluindo aí esses comentários no chat, eu agradeço, tá? Se vocês forem colocando ok aí no chat. Então, seguindo aqui, se a gente puder definir o que é programação neurolinguística, está aqui, ó, é uma ferramenta de ampla utilização que propicia excelentes resultados nas áreas de educação, vendas, saúde e em qualquer situação que envolva comunicação, aprendizagem, relacionamento e mudança pessoal. Então, hoje eu dizia numa situação, né, se você lida com pessoas, se no teu cotidiano, no teu dia a dia, você lida com pessoas, a programação neurolinguística é para você. Porque, basicamente, a ideia é que você aprenda a lidar com você mesmo e com o seu próprio funcionamento e com o funcionamento de outras pessoas, né? Adamo, mas por que eu devo me tornar um praticante em PNL sistêmica? Primeiro, esse é o primeiro nível da formação e ele existe para ampliar a nossa percepção do mundo ao descobrir uma nova forma de interpretar as situações do dia a dia, parando de reagir ao que acontece e escolhendo como agir diante disso. Atenção que esse momento é muito importante. Se você parar para observar nesse instante, muitas das nossas percepções são apenas as nossas percepções e não a realidade em si. Muitas vezes nós nos pegamos interpretando a realidade. Ah, fulano não falou direito comigo. Será que eu fiz alguma coisa para ele ou para ela? Ah, cicrano está com raiva de mim, porque antes ele me dava bom dia de um jeito e agora ele está me dando bom dia de outro jeito.
nós interpretamos a realidade o tempo inteiro e nós esquecemos de interagir com essa realidade como, de fato, ela nos convida a interagir. Então, quando nós nos tornamos um praticante em PNL, nós nos aproximamos o máximo possível de interagir com a realidade pela realidade em si e não pelas nossas interpretações da realidade. Esse é um ponto essencial para a formação em PNL. Esse é um diferencial importantíssimo para a PNL, que é um diferencial que nos afasta dessa experiência de interpretar tudo o que nos acontece e nos coloca numa posição de interagir com o que nos acontece, saindo um pouco dessas emoções que nos sequestram e nos colocando numa posição de diálogo com a realidade, ou pelo menos o mais próximo possível da realidade. Além disso, se tornar um praticante em PNL também nos auxilia a superar as nossas limitações, a potencializar os recursos que a gente já possui e aprender novas habilidades através de uma postura de respeito e empatia consigo mesmo, pelos outros e pela vida como um todo. E pela vida inclui-se aí a PNL sistêmica, né? Se estivéssemos falando da PNL tradicional, a PNL tradicional centra-se em si mesmo, né? No sujeito que está aprendendo e praticando PNL. Para a PNL sistêmica, a gente amplia esse processo, né? Também para os outros e pela vida como um todo. Quais os objetivos desse curso, então? Ampliar as possibilidades de comportamentos, utilizar de forma intencional recursos emocionais e inconscientes, estabelecer e alcançar objetivos, desenvolver relações mais harmoniosas, transparentes e leves com colegas de trabalho, amigos, familiares e clientes. É muito interessante esse processo, porque o nosso objetivo desse curso, no final das contas, não é apenas te ensinar algo, nem é apenas fazer com que você atravesse um curso. Ao contrário, o nosso objetivo é te entregar da maneira mais adequada possível ferramentas que você pode utilizar para o resto da vida. Então, eu não tenho como te prometer que ao final do curso você já vai necessariamente se tornar uma outra pessoa, mas eu tenho como te garantir que você vai ter uma série de técnicas para você utilizar para o resto da vida. E isso é que é incrível na PNL, é que são coisas objetivas, práticas, direcionadas para que a gente experimente de uma maneira muito eficaz no nosso cotidiano técnicas que são muito simples para a quantidade de resultado que a gente vê. Então, olha que incrível, eu costumo dizer ao pessoal que está interessado em fazer um curso, o pessoal chega para mim e diz assim, Adamo, mas é um investimento que eu vou fazer, um investimento de tempo, de dinheiro, de organização da minha vida. E aí eu costumo dizer assim, olha, pega o que você vai investir e divide, parcela pelo resto da sua vida. Porque os benefícios de estudar PNL é desenvolver uma postura perante as situações que nos acontecem. Eu só tenho coragem de investir meu tempo, não somente nesse tempo que eu estou aqui com vocês, mas meu tempo de planejar um encontro como esse, de me deslocar, de ministrar turmas, de viajar o país inteiro, de uma ponta a ponta, porque eu uso no meu cotidiano. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito transparente. Eu não consigo falar aquilo que eu não vivo no meu dia a dia. Para mim é muito desafiante, seria muito desafiante se eu tivesse que ser obrigado a vender algo que eu não utilizo no meu dia a dia. É mais ou menos como se eu dissesse para vocês comprarem uma moto de uma determinada marca, enquanto que eu uso uma outra marca. Ou eu destacar o quanto é bom
que você more em uma cidade de interior, por conta da qualidade de vida e N fatores, e eu moro numa capital. Então, a PNL sistêmica nos convida a sermos o mais congruente possível. E eu estou aqui, né, nessa minha caminhada, buscando o máximo dessa congruência. Então, para mim é uma alegria poder compartilhar isso com você que está aqui comigo nessa noite, tá? O nível praticante são 4 módulos presenciais, 70% de prática, 30% de teoria. São 105 horas de formação, certificado ao final do curso, apostila exclusiva, que passa por revisões constantes, é escrita por mim e por Ícaro, inclusive em São Paulo. A formação vai ser ministrada toda por mim, os 4 módulos. No Cariri, vai ser ministrada por mim, 2 módulos, e os 2 módulos finais por Ícaro, que é um treinador também bem experiente e que eu admiro muito o trabalho dele. Para quem é essa formação? Tá aí, né? Eu já disse para vocês, todo mundo que trabalha com pessoas merece aprender PNL. Né? Quem trabalha com pessoas, quem lida com pessoas no dia a dia, merece aprender PNL. É incrível como que a gente percebe esse processo de benefício trazido pela PNL. E aqui eu trouxe alguns que eu não vou ler todos para vocês, até porque esse material você já recebeu ou vai receber, mas eu quero dar destaque a algumas coisas, tá? Então, uma das coisas que eu quero destacar é isso aqui, ó. Vamos lá, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Então, acesso a estados de alta performance. Você não precisa, é desnecessário que você esteja em alta rotatividade o tempo inteiro da sua vida. Inclusive, se você faz isso, se você está em alta rotatividade o tempo todo da sua vida, você está gastando energia mental, você está se cansando com mais facilidade e você está tendo dificuldade de fazer suas atividades, porque é inviável investir energia mental em alta performance o tempo inteiro. Aqui o convite é aprender a transitar entre esse estado de alta performance e o estado de relaxamento. Eu gosto muito de uma metáfora que diz que o beija-flor só consegue ter o bater de asas mais rápido de toda a natureza, porque quando ele descansa, o bater do seu coração é quase imperceptível, de tanta calma e de tanto repouso que ele atinge. Então, para que ele seja um dos animais mais velozes, para que ele seja aquele que bate as asas mais, a ave que bate as asas mais rapidamente, ele precisa descansar em igual proporção. Então, aqui a PNL me ajuda e ajuda também aquelas pessoas que passam pelo treinamento a reconhecer e organizar os estados emocionais, para investir, inclusive, energia e disposição nos momentos que exigem alta performance e também aprender a desligar e a organizar os momentos de repouso e de descanso. Tá? Outro ponto que eu chamo a atenção aqui, domínio dos padrões de comunicação. Existem padrões na comunicação humana, existem estruturas na comunicação humana. E se a gente domina esses padrões, a gente consegue deixar a nossa comunicação mais objetiva, deixar a nossa comunicação mais clara. Eu também vou dar um destaque para reenquadramento de comportamentos e sintomas problemáticos e encontrar suas intenções positivas. Isso aqui é um divisor de águas para quem estuda PNL. É incrível como que a gente vai lidando com essa ideia de separar o comportamento da intenção positiva.
Ok, pessoal, chegamos aqui numa etapa do nosso encontro que eu vou liberar vocês aí para ativarem o próprio som e vou ficar à disposição para ouvir ou um feedback de como que está a nossa experiência até aqui ou alguma pergunta específica. Então, se você quiser me perguntar algo, ou compartilhar como foi aquele exercício que a gente fez agora há pouco, pode ativar aí seu microfone e falar comigo, tá? Enquanto você vai criando coragem para falar comigo, eu vou apresentando aqui algumas coisas, tá bom? Então, nesse instante, se alguém tiver aí algo para compartilhar, fale agora, ou não precisa calar-se para sempre, não. Pode falar depois, tá? Também. Você já tem o microfone liberado, tá? Então, aqui são apenas alguns compartilhamentos, né? Que quem está seguindo aí o meu Instagram viu recentemente, né? Eu tenho feito um trabalho de comunicar um pouco sobre PNL nos últimos dias, nos últimos vídeos. E aí, não sei se vocês puderam ver, mas eu compartilhei um pouco sobre como foi a experiência em outras turmas, né? Em outros momentos. E aí, dos pedidos que eu fiz para os meus alunos, e aí tem alunos de várias cidades, né, do Brasil, e aí um dos pedidos que eu fiz foi que eles pudessem compartilhar comigo a experiência deles. E por que é que eu fiz isso? Porque eu vou dizer a vocês algo que eu já disse num vídeo recente que eu postei na minha rede social. A maioria das pessoas escolhem um curso de PNL para atingir um objetivo. E, geralmente, esse objetivo é atendido com uma única técnica. E o resto supera as expectativas. E, geralmente, e como eu dizia, né? Geralmente é atendido com uma única técnica. E na formação, no nível praticante, nós temos mais de 40 técnicas. O nível de praticante em PNL é um degrau, é uma escada de degraus irregulares. No primeiro nível, a gente sobe um batente baixinho. A gente entra ali com a teoria, já faz alguns exercícios de senso-percepção, já faz os exercícios de padrões de comunicação. No segundo módulo, é um batente, um degrau um pouco mais alto, porque aí a gente já tem um conjunto de técnicas que precisam do primeiro módulo para poder serem desenvolvidas, e aí a gente sobe ali um pouco mais. O terceiro módulo é um batente um pouco mais alto, em que a gente já vai se aventurar nas estratégias, as estratégias de criatividade, nas estratégias de padrão de comportamento, nas estratégias de hábitos, né? E aí no quarto módulo a gente sobe o último degrau, que aí a gente trabalha uma série de integração de técnicas, né? Que aí vai para fobia, vai para ponte ao futuro, planejamento, alinhamento de níveis neurológicos, enfim. Então é uma jornada incrível que a gente faz nesse processo, tá bom? Então, não sei se vocês viram aí, eu vou dar destaque aqui ao comentário da Dandara, que diz: eu não consigo mensurar em palavras a experiência, né? Então, é muito interessante como que a gente sai dessa formação realmente transformado, né? A Val tem um trecho aqui que eu acho muito interessante, que a Val diz assim, ó, a cadê? PNL veio clarear os caminhos. Escutei durante muito tempo coisas como: não entendi o que você quis dizer, Val, e me incomodava muito isso. A mudança na minha visão começa em nós. E aí também deixei esses outros comentários aí para vocês, né? Inclusive, um deles, de fato, professor, a PNL superou todas as minhas expectativas.
e, como dito no vídeo, não teria como colocar em palavras. Uma perspectiva diferente sobre apenas um comportamento é capaz de mudar uma vida, e a PNL entrega muitas ferramentas para que a gente tenha uma visão mais ampla, não somente sobre nós mesmos, mas sobre tudo. E o extra é ter sido treinada por ti. Então é isso, pessoal. Aqui tem algumas fotos, né? Eu quero fazer daqui a pouco um compartilhamento com vocês, uma novidade. Então fica aqui comigo, porque quem estiver ao vivo vai receber a informação importantíssima. Aqui algumas turmas, tanto do Cariri quanto de Chapecó, né? Passando aí para mostrar a vocês. Olha só, aqui é a cidade que eu moro, né? Tá lá. Sei que aqui tem muita gente do Cariri também com a gente aqui nessa noite. Está lá a Chapada, né? A Floresta do Araripe, né? A Chapada, para quem não conhece, quem está em São Paulo, né? Também a turma aqui de 2020, 2021, e aí turmas também em Chapecó, em Santa Catarina, né? Então é uma alegria para mim poder fazer essa jornada, essa caminhada, e essa noite estar aqui com vocês. Beleza. Perguntas, dúvidas, colocações. Adamo, como é que eu aplico o PNL no meu dia a dia? Aí, primeiro, eu preciso saber qual é o seu dia a dia, né? Então, se alguém quiser aí compartilhar algo, me contar como que foi o exercício que a gente fez aí mais cedo, me diga. Alguma pergunta mais específica, mais objetiva? Oi, Fabiano. Boa noite. Olá, Adamo, boa noite, pessoal. Quero mostrar aqui a minha satisfação por estar participando dessa aula, né, com esse grande mentor, e que, cara, tu vai falando, né, e a gente vai se identificando, e a gente vai, poxa vida, como isso é impactante para todos nós, porque nós somos um manual, né, nós somos um dicionário a ser descoberto, que a gente ainda não leu e releu, né, as nossas entrelinhas, e a PNL é uma ferramenta que nos ajuda a decifrar o eu, né, como ser humano, e que me faz ser uma pessoa melhor também para os outros seres humanos. E, cara, eu tive a oportunidade de participar de algumas imersões, de workshops, né, e o Ícaro, ele conseguiu conduzir aqui no Cariri um treinamento para líderes, né, e eu tive a graça, né, a oportunidade de participar. E, cara, o que eu senti é o que eu vou falar para vocês agora. Eu senti imensamente, né, um desejo que explodia dentro do meu coração, e eu estava vivenciando um momento muito difícil na minha vida, porque eu estava ultrapassando um período de traição em relação à amizade, sabe? E eu não estava conseguindo se sobressair daquela realidade. E a metáfora é essa. Eu estava a olhar para um cano, um esgoto sujo, e que tinha uma fedentina horrível, e eu não conseguia sair daquilo, entende? Eu estava aprisionado naquela realidade do passado e não conseguia sair daquilo. E como você falou, que com uma técnica é possível a gente se sair dessa realidade, o Ícaro aplicou, né, nas vivências, né, como você falou, 70% de aula prática, o Ícaro também colocou muitas aulas práticas. E, bicho, hoje eu encaro a realidade da seguinte forma: é um mar com águas cristalinas, vários peixinhos, onde eu posso mergulhar com eles todos os dias, e eu pratico o pouco que sei com todas as pessoas na qual eu me reúno, né? Seja na minha loja, seja nos momentos de palestras motivacional, e tem sido de grande valia, sabe, Ari? E eu espero ansiosamente, porque eu ainda não fiz o curso, né? Então vai ser uma grande oportunidade para mim, né, de fazer o practitioner, né? Eu estou esperando ansiosamente por esse dia. Desde já, muito obrigado, Adam, muito obrigado a todos vocês que me escutaram. Valeu, Fabiano. Alegria ouvir teu compartilhamento, né? A Fabiano falou de algo. Eu respondo já uma pergunta que tem no chat, né? O Fabiano falou de algo muito importante, que é essa aplicação para líderes, né?
ó, um líder, né, ele ocupa um lugar, uma posição em que naturalmente ele recebe pressões, ele tem, né, tarefas, ele tem também ônus e bônus, né? Ele tem também alegrias, ele tem também benefícios, né? Enfim, e também sofre esse desafio de interagir com um grupo e de organizar um grupo. E ultimamente é uma das áreas que tem me despertado muita curiosidade de trabalho, de atuação, porque existem conexões inconscientes que nos levam a determinadas situações, inclusive a determinados cargos, a determinadas posturas. Então, por que é que tem pessoas na nossa equipe que a gente olha e diz assim, nossa, eu detesto o perfil de fulano, ou não gosto de lidar com o perfil de fulano, ou às vezes a gente passa, inclusive, por situações com clientes, né? E de repente se a gente começar a escolher muito o que é agradável e o que não é, em algum momento a gente vai terminar ou muito isolados na vida, ou sem prazer nenhum na vida, porque se tudo fosse muito bom na nossa vida e fosse muito tranquilo, a gente não conseguiria ter o parâmetro. Então, primeira coisa que o pensamento sistêmico nos convida é parar de rotular as coisas como boas ou ruins, ou certas ou erradas. As coisas são como são, a vida flui como flui, e a gente só interage com isso. Nós não controlamos nada. A gente só, bom, eu me organizei para estar aqui com vocês essa noite, mas eu não controlo isso. Eu me organizei, eu contei para as pessoas, eu mandei o link, nós criamos grupos, nós espalhamos informação, mas eu não controlo isso. Nós estamos aqui nessa noite porque estamos aqui nessa noite. Podia ter faltado energia, a internet podia estar variando, o meu computador podia queimar. Então, uma série de coisas aconteceram ou não aconteceram para que a gente pudesse estar aqui essa noite, né? Ou para quem quiser ver esse vídeo depois, quem puder ver os pedaços que a gente vai disponibilizar. Então, ultimamente tem sido uma área que tem me interessado muito essa questão de liderança, de gestão de empresas, porque a gente observa que nós nos preparamos para a nossa vida profissional. Nós estudamos, escolhemos uma faculdade ou escolhemos uma empresa, nós nos preparamos. E às vezes nós não nos preparamos para as emoções que estão envolvidas nesse processo, né? E aí isso é um grande desafio. Mas deixa eu ver as perguntas, que já tem outra pergunta aqui também, para eu poder responder para vocês e fazer aí a informação, né? Então, fica comigo aí, viu, pessoal? Fiquem, que é muito importante a presença de todos vocês. A Kleiner ou Kleiner, então, né? Desculpe aí, Kleiner. Qual a diferença do coach para PNL? Ótima pergunta. Eu tenho uma formação em coach. Eu fui orientador de 17 trabalhos de conclusão de uma formação em coach e uma pós-graduação em uma faculdade aqui na região do Cariri chamada Faculdade Vale do Salgado, que fica em Icó, que é do mesmo grupo da Leão Sampaio. A FVS me convidou para dar aula numa pós-graduação, né? Para quem não conhece aí a minha jornada, eu sou pós-graduado, eu tenho graduação em administração, tenho duas pós-graduações em docência do ensino superior e em planejamento e educação de ensino à distância no Rio de Janeiro, na Federal Fluminense, e eu tenho mestrado na Federal Rural do Pernambuco em etnobiologia. E a universidade me convidou para ministrar módulos naquela pós-graduação, aquela faculdade, né, no caso, e eu orientei 17 trabalhos de conclusão de curso
todos embasados, tem muita pesquisa na área de coaching entre a década de 30 e de 60 nos Estados Unidos. Então, tem uma larga produção científica atrelada ao coaching em 30 anos aí nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o coaching chegou sem base científica e sem estrutura de pesquisa. O coaching chegou como uma onda, na verdade, e que algumas pessoas se identificaram e outras não. Eu vou explicar essa diferença do coaching para a PNL, mas eu fiz essa introdução para que vocês também soubessem, né, que o meu comentário não é um comentário alheio, né? Não é um comentário, né, sem ter experiência. Então, deixa eu explicar para vocês aqui, ó. Coach é o profissional, coaching é o processo. Então, o que é que o processo de coaching faz? O processo de coaching, ele estabelece, né, uma relação entre coach e coachee, né? Bom, não vou deixar essas nomenclaturas, né? Entre profissional e cliente, e ele estabelece o que nós chamamos de estado atual, ele estabelece estado desejado, e aí o coach vai fazendo perguntas contigo e vai criar um plano de ação para te levar do estado atual para o estado desejado. Ele vai desenvolver aí um plano de ação que vai agir nisso aqui, ó. E aí o papel dele vai ser, além de desenvolver o plano de ação, ele vai te acompanhando no processo. Então, você vai encontrando ele, né, nos encontros lá, você define, né, às vezes são 10 sessões, às vezes são mais, às vezes são menos, e ele vai te acompanhando nesse processo, tá? Então, o coaching é esse processo de acompanhamento, né, em que vocês definem esse plano de ação e o coach vai, inclusive, em algumas situações te cobrando, te lembrando, te acionando, te fazendo seguir o plano de ação. Ok? Nos Estados Unidos, o termo para quem atua com PNL é coach também, porque coach nos Estados Unidos é treinador, né? Aqui no Brasil, a gente usa para PNL, né? Nós podemos chamar de programadores, mas aí se confunde com quem trabalha com informática, né? Ou a gente trabalha com a ideia de consultores ou de intervenções baseadas na PNL ou até mesmo profissionais que atuam com a neurolinguística, tá? Então, são vários nomes, né? Eu, particularmente, gosto muito de me titular como professor ou como treinador em PNL. O que é que a PNL faz diferente do coaching, Adam? Ela também trabalha com levantamento de estado atual. Para que a gente faça o levantamento de estado atual, a gente trabalha com uma técnica específica. O coaching trabalha com várias técnicas. Uma delas, muito conhecida, é a roda da vida. Levantamento de estado atual da PNL, a gente usa uma técnica específica chamada metamodelo de linguagem. Olha agora a diferença, começa a partir daí. Esse levantamento de estado atual é um levantamento baseado em uma comunicação profunda. Então, nós sabemos que existe uma comunicação superficial e que existe uma comunicação que estrutura essa comunicação superficial. Então, o que a pessoa quer dizer quando ela diz tal coisa? Então, levantamento desse estado atual, é um levantamento... Oxente, por que eu decidi, né? Foi mal aí. Levantamento do estado atual é um levantamento baseado em localizar a comunicação profunda, a informação profunda de uma comunicação. Depois que fica claro esse estado atual, nós aplicamos uma técnica para levantamento de estado desejado. Aqui é uma técnica que eu uso o tempo inteiro, que a gente chama de condições de boa formulação de objetivo. Então, aqui no estado desejado, o Anthony Robbins usa muito isso. Ele diz assim,
Se você deseja ficar mais rico, e se você encontrar $1, você já é mais rico do que você estava antes. Então, seja específico. Quanto de dinheiro a mais você quer ter em qual prazo? Então, são detalhes da condição de boa formulação de objetivo, né, que é uma ferramenta, um formulário que a gente utiliza para o estado desejado. Você vai aprender no nível practitioner da formação. Adam, até aqui parece com coach, mas eu já disse a vocês as diferenças. E aí a diferença principal na minha visão está aqui, ó, não é um plano de ação. A PNL trabalha com intervenções. Então, eu, como profissional da PNL, a partir dessa dinâmica, eu vou escolher as melhores técnicas e intervenções para aplicar. E a ideia é que, naturalmente, você se desloque daqui para cá. Naturalmente, quando você perceber, você já está fazendo diferente. Ao contrário de você se obrigar a fazer diferente. Então, você começa a fazer diferente aquilo que você montou como objetivo para uma intervenção com PNL. Agora, tem algumas coisas que têm que ficar muito claras. Quando a gente vai fazer uma intervenção com PNL, a gente faz uma preparação, a gente faz um objetivo, a gente deixa muito claro os recortes daquela experiência para a gente conseguir o máximo de efeito naquela técnica, naquela experiência, tá? Então, eu particularmente me identifico muito mais com a PNL do que com o coaching. Aqui eu não estou fazendo juízo de valor, não. Eu só estou falando para vocês a minha, né, a minha forma de interagir com esses conteúdos. Então, para mim, uma ou duas técnicas de PNL acabam resumindo a estrutura do coach. E aí ela ainda amplia mais o seu trabalho, porque a PNL é baseada em modelagem, e aí eu não vou entrar nisso agora, porque senão a gente vai esgotar aqui o nosso tempo e vou cansar vocês. Mas uma das bases da PNL é modelagem. Se vocês quiserem depois encontrarem mais informações, ou se quiserem a gente... certamente vocês vão ver na formação para aqueles que escolherem realizar essa nossa caminhada, tá? Não sei se ficou claro, Kleiner, né? Me fala aí se ficou alguma coisa ainda pendente, né, na minha resposta que eu possa aprofundar um pouco mais. Enquanto o Kleiner me fala, eu vou ler aqui a pergunta da Carol. Que bom, Carol, você está por aqui, viu? Um abraço, Carol, Márcia, Tânia, né? São pessoas aí que estiveram comigo numa turma, né, recentemente de constelação, nós como alunos no ILA, então que alegria conhecer essas pessoas aí incríveis, né? Muito, muito, muito bom estar aqui com vocês também nessa noite. E a Carol pergunta, que prazer te ouvir, obrigado, Carol. Queria saber se há diferença entre PNL e PNL sistêmica. Boa, tem bastante diferença. Vamos lá. Sim, por favor, Kleiner, não sei se eu estou pronunciando certo, mas por favor me fala se ficou ok aí minha resposta, viu? Por favor. Carol fez uma pergunta importantíssima. Adam, qual a diferença? Por que é que existe esse negócio de PNL sistêmica, né? Bora lá. PNL surge, o primeiro livro é publicado em 1972 na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, com o John Grinder e o Richard Bender. A PNL, nesse período, que nós chamamos, é uma PNL que hoje nós chamamos de PNL tradicional. O que isso quer dizer, Adam? Quer dizer que, quando ela surge principalmente focada em fazer com que cada pessoa encontre o máximo de recursos, encontre o melhor de si e aplique no seu dia a dia. Lembra do que eu estava falando da alta performance?
Então, a PNL surge com essa proposta, dizer assim, ó, pessoas já sabem resolver as suas próprias questões, os seus próprios problemas. A questão não é ensiná-las a resolver, mas sim entender que existem outros seres humanos que despertaram recursos e já resolveram essas questões, e que se isso é um pressuposto da PNL, prestem atenção, que se um ser humano é capaz de fazer algo, todo ser humano é capaz de fazer algo, a mesma coisa. Então, se a gente encontrar a forma que aquela pessoa lidou com determinadas situações, e aí não é um processo assim de... não é um processo de aconselhamento, não, viu? Não é tipo assim, eu já fiz uma transição de carreira. Eu já fiz uma transição de carreira, eu, Adam. Eu trabalhava com informática para concursos, né? Eu trabalhava com informática pedagógica, eu fui consultor das escolas profissionais aqui no estado de Ceará, né? Trabalhava com educação e tecnologia. Então, eu fiz uma transição de carreira. Então, a PNL não é eu te dizer como é que eu fiz para você fazer igual. Não, não é um processo de aconselhamento, não. Dizer assim, ó, faz desse jeito. Não, não. Se você quer fazer uma transição de carreira como eu fiz, você vai modelar como a pergunta de PNL não é o que, nem por quê, é como. Como que eu fiz? Que emoções, que estratégias, que alternativas, que estado emocional eu tive naquela situação. E aí você vai modelando isso e vai aplicando do teu jeito e vai descobrindo as tuas soluções. Então, a PNL, quando surge, ela surge muito centrada na pessoa. E aí é o que hoje a gente chama de PNL tradicional. Só que aí, quando foi na década de 90, aquele sujeito que eu mostrei para vocês na foto, e aí eu não sei se todo mundo viu, por isso que eu vou mostrar de novo. Então, me permitam aqui sair do mapa mental e mostrar de novo. Esse sujeito aqui, que nessa foto, um dos sujeitos é o Robert Diltz e o outro sou eu. Digam aí no chat se eu sou de camisa branca ou de camisa azul, viu? Por favor, para que vocês possam me responder aí, tá? Me digam aí se eu sou da pessoa de camisa azul ou da camisa branca nessa foto, só para ver se vocês conseguem identificar aí, tá? Camisa branca. Não, Tânia, eu não sou de camisa branca, não. Pois é, né? Eu já me entreguei, né? Eu sou de camisa azul, pois é. Uhum. Olha só, alguém tá me vendo de camisa verde, né? Então tá aí, azul ou verde. Esse é o cara que criou a PNL, que co-criou, né? Porque ele não fez isso sozinho, a PNL sistêmica, né? Então, o que o Dilthey fez, voltando lá para o meu mapa mental. Ops, compartilhar a imagem errada, a guia errada, né? Tá aqui. Voltando aqui, o que foi que o Dilthey fez na década de 90? O Robert Dilthey, ele diz assim, olha só, então a PNL, ela faz com que o sujeito atinja níveis de excelência, modelando outras pessoas, porém, é possível que ele construa consequências não previstas anteriormente. E para que ele consiga interagir melhor com o meio, com os grupos, com os sistemas, é importante que ele crie estratégias não apenas para si mesmo, mas também compreenda os impactos das suas mudanças no seu entorno. Então, a PNL, que hoje a gente chama de PNL sistêmica, é uma PNL que visa integrar as mudanças que nós promovemos em nós mesmos
nos grupos que a gente faz parte. E daí que se cria, por exemplo, a atuação da PNL na área da saúde. É aí que se cria, por exemplo, a atuação da PNL em estados emocionais, principalmente dentro dessas dinâmicas, né, do cotidiano, né, ou de hoje, né, das demandas do século XXI. É a partir daí onde é possível ampliar a atuação da PNL e inseri-la em outros contextos e em outras realidades. Então, a PNL tem fases. Uma fase que é mais centrada no desenvolvimento do sujeito, outra fase que é mais envolvida, que é mais centrada na comunicação, uma outra fase que é mais ampla, inclusive de compreensão dos impactos das nossas mudanças nos diversos sistemas que a gente interage, que a gente faz parte. Só um parênteses aqui, porque como eu disse que tem pessoas que estudam constelação familiar, o Bandler, que é um dos criadores, né, da PNL tradicional, o primeiro livro da PNL, que se chama A Estrutura da Magia, é prefaciado por Virginia Satir. Virginia Satir é uma psicóloga que desenvolveu um modelo de terapia familiar chamada esculturas familiares. E a Virginia Satir, ela influenciou diretamente, o trabalho dela influenciou diretamente o Bert Hellinger e as constelações, junto com o psicodrama, né, do Moreno e a terapia primal, as influências do Hellinger, né, iniciais. Depois ele vai na hipnose ericksoniana e tal, né? E outras abordagens, na própria psicanálise, né? Na escola de Salzburgo. Mas por que é que eu estou abrindo essa informação? Porque existe um vínculo também entre PNL e constelação, porque a Virginia Satir foi uma das profissionais, né? Das mentes geniais modeladas pela PNL, e também foi quem influenciou o trabalho dela influenciar as constelações, né? Então existe esse vínculo também. Do mesmo jeito como o Dilthey, né? Ele conviveu com o Erickson, e quando eu estive com ele, né? Que era um grupo de 400 pessoas, e eu fiquei muito feliz de poder ter tido momentos com ele, né? Momentos individuais como esse da foto, em que a gente pôde conversar sobre diversas coisas que eu tinha em mente da PNL sistêmica, e foi uma alegria para mim poder compartilhar essas minhas inquietações com ele, né? Essas minhas pontuações com ele, e ele é uma figura genial, e ele me contar coisas da rotina da convivência com o Erickson, que aí é uma figura que eu estudo já há alguns anos. Para mim foi uma alegria, né? Poder ouvir e estar presente, né, de uma pessoa que esteve presente com o Erickson e que interagiu com ele, né? Ok, pessoal, então tá aí a diferença da PNL tradicional para a PNL sistêmica, tá? Beleza. Ok. O que mais, pessoal? Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Conseguem me ouvir? Acho que falaram que está travando um pouco aí. Espero que tenha. Tá normal, ok, ok. Pessoal, deixo então aqui, antes de finalizarmos, mais um espaço aí de abertura para quem quiser, né, tirar alguma dúvida, algum questionamento. E aí vem a notícia aí para vocês, tá? Então, fiquem bastante atentos que esse é um ponto importante aqui do nosso encontro. Um dos nossos desafios nesse processo é a quantidade de informações que nós vamos juntando ao longo do nosso dia a dia, para a gente tomar uma decisão
de fazer uma formação como essa, né? Então, tá aí a vida, o cotidiano de todos vocês, e vocês se depararam com essa informação desse curso e estão aí avaliando, pensando, olhando as datas, se organizando, né? Só que aí uma das coisas que a gente busca, né, o mais cedo possível é a confirmação da nossa turma. E aí, visando isso, eu quis entregar um presente para aquelas pessoas que decidirem fazer esse movimento e já começar a ver os benefícios desse processo. Nesse ano, eu desenvolvi um grupo, né, uma série de encontros chamado Praticando Meditação através da Auto-Hipnose. São encontros em que eu compartilho algo do pensamento sistêmico e eu também entrego exercícios de meditação baseados em auto-hipnose. O benefício desses exercícios são basicamente focados em você aprender algo para o seu dia a dia. Esses encontros, eles podem ser assistidos, né, em sequência, ou eles podem, você pode apenas ouvir, né, tem áudio e tem vídeo, e no todo são 6 encontros, cada encontro dura de 1 hora a 1 hora e meia. Então, um material muito rico que nós desenvolvemos nesse ano. E nós temos a felicidade, né, com essas plataformas digitais, de ter isso disponível e acessível para outros momentos e para outras pessoas. Então, nós vamos fazer aí para que a gente consiga confirmar essas turmas nessa semana, entre os dias 9 e 11, caso você decida participar dessa formação. Você vai fazer a tua inscrição, preencher o formulário, você vai pagar uma taxa de inscrição e aí o restante da formação você vai acertar o pagamento com a Márcia, com o Fabiano depois. Então você só vai pagar uma taxa de inscrição e você já vai ter acesso a esse material de praticando auto-hipnose, praticando meditação através da auto-hipnose. Então, repetindo, se você decidir fazer parte desse grupo nos próximos dias, entre o dia 9 e 11, de terça a quinta-feira, você preenche a tua ficha de inscrição, seja aqui no Crato ou em São Paulo, em Indaiatuba. Você preenche a tua ficha, você paga uma taxa de inscrição e aí você já garante acesso a esse material. Como eu falei, são 6 aulas em que vocês vão ter vídeo e áudio. Caso vocês não tenham tempo de assistir o material, vocês baixam o áudio e vocês vão escutando. E aí vocês vão poder, vocês já vão ter esse benefício nos próximos dias. Foi uma forma de equilibrar essa relação, porque eu sei que cada um tem que se organizar aí no seu tempo de lidar com planejamento financeiro, com a organização das datas. Então, foi uma forma de presentear aquelas pessoas que decidirem se inscrever logo e também de confirmar as nossas 2 turmas, né? Tanto no Crato quanto em São Paulo. Tânia está dizendo que fará o curso, né? Que alegria. Para mim é um prazer. Assim, eu me divirto muito, pessoal. É um curso muito leve, muito legal. E cada turma a gente vai entregando algo personalizado. É incrível, tá? Então, só reforçando, você pode participar da turma, né? E ganhar aí esse presente exclusivo nos próximos dias. As 2 turmas começam em setembro, tá bom? Informações sobre parcelamento, valores, né? Então, eu não sei se todos vocês já têm, mas vou aqui colocar para vocês também. Ok. Então, tá aqui. Investimento da formação, 4.250, parcelado em até 6 vezes sem juros. Esse valor, eu trabalho muito com essa coisa, principalmente nos últimos
6 meses, no último ano, né? No último ano e meio, eu tenho ficado muito atento a essa coisa do equilíbrio, pessoal. Eu falo para você que a experiência com a PNL vale até mais do que esse valor. Esse valor, ele concentra aí o nosso esforço de lidar com essa coisa dos custos, da organização, né, do planejamento da minha empresa nesse processo de treinamento. Está aí 4.250 em até 6 vezes sem juros. Caso você precise pagar em mais parcelas, faz contato com o Fabiano, com Márcia. Tem desconto para pagamento à vista e também tem desconto para grupos de empresa que não está aqui nesse slide, mas caso alguém queira trabalhar, queira trazer um grupo, seja um grupo de amigos, um grupo de colegas ou um grupo da empresa que você atua, faz contato, seja com a Márcia ou com o Fabiano, para que eles apresentem os descontos para grupos, tá bom? Tânia disse que faz parte da caminhada do autoconhecimento, tudo acaba sendo complementar. Obrigado por encontrar vocês na minha jornada. Também foi muito especial, né, para mim também encontrar vocês, né, tanto a Tânia quanto todos da turma. O Ricardo também está aqui, né? Que alegria. Pessoal, tanto em São Paulo quanto no Cariri, a gente está trabalhando com um limite de pessoas, né? Então, nós temos um mínimo de 15 pessoas para que as técnicas funcionem bem, para que o processo caminhe bem, e nós temos um máximo de 30 pessoas. A produtividade da turma não funciona legal com mais de 30, não funciona legal com menos de 15. Então, por isso que a gente está mantendo essa média, tá bom? Em São Paulo. Não, Oi, Tânia, Adamo, fica à vontade. deixa eu falar uma coisinha. Sim. Eu acho que, assim, eu vou fazer o curso da PNL com você, porque eu acho que, assim, o ganho que eu tive, primeiro a gente conhecer, né, conhecer a nossa turma da constelação, e te conhecer e você poder contribuir na empresa onde eu estou é muito grande, né? Então, acho que, assim, quando eu pedi para que você fizesse uma intervenção com o grupo, né? Então, tem um grupo grande já fazendo um trabalho com você. Para mim foi muito bom entender a tela mental de cada um, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Cada um tem uma tela mental e eu acho que o que você fala, o outro me disse de uma forma, eu não recebi o bom dia do jeito que eu gostaria, isso é uma fala que para mim ficou muito grande, né? Então, todo mundo tem uma tela mental e precisa sair um pouco deste olhar, ai, não me tratou bem, não me fez isso bem, é olhar um pouco para o outro, né? Olhar para o outro também não significa que, assim, eu tenho que conceber tudo que o outro traz, né? Mas, assim, é também ter um entendimento. Não que isso seja algo que, assim, a gente vá colocar de uma maneira, eu vou olhar para sempre para isso. Não, é um objetivo comum. Dentro da empresa é um objetivo comum. Mas o que você me instiga a todas as nossas conversas é fazer uma autorreflexão, né? Então, normalmente, a gente olha para a gente de um jeito e que precisa ser respeitado que o outro não é desse seu jeito, né? Mas que para um benefício comum, estou falando de empresa, é preciso olhar para um bem comum que é maior, não é só o meu, né? É o nosso, é um objetivo comum. Então, para mim, eu vou fazer esse curso para o meu autoconhecimento, colocar aí dentro da minha sacolinha, né? Minha sacolinha do que eu estou fazendo pela minha busca, sou uma buscadora mesmo, e vou continuar buscando até o fim da minha vida para ver se eu fico melhor comigo, né? O outro é um reflexo, mas se eu fico melhor comigo. Então, eu só queria te agradecer e dar esse depoimento, porque eu acho que é importante também, Adam. Obrigado, Tânia. Uma alegria, assim, né? A Tânia, além de ser, como ela relatou, né? Além de ser colega na formação, ela abriu as portas, né? Da empresa dela para a gente fazer um trabalho com um grupo específico e nossa, assim, para mim foi muito bom
porque está sendo, né? A gente ainda está no processo, mas os encontros que a gente teve foram muito bons, porque é muito legal quando a gente vê o pessoal envolvido e funcionando e repercutindo, né? Porque minha forma de trabalhar, se eu chego e entrego algo e eu não vejo isso rodando, impactando, fazendo brilhar os olhos, eu não fico responsabilizando as pessoas. É assim, nossa, mas também aquele grupo é assim, é assado. Não, eu penso, o que eu posso fazer, o que é que está na minha mão, mudar a minha forma, talvez, de comunicar? Será que o conteúdo, então, que eu escolhi, o conjunto de técnicas não foi adequado? E aí eu vou adaptando a minha forma de entregar para poder ver isso, né? Esses olhos brilhando, essa vontade de querer saber mais, esse envolvimento das pessoas. Então, o grupo que a Tânia abriu para a gente na empresa que ela atua é muito produtivo, né? Muito disposto, muito disponível, e para mim foi uma alegria, né? Nessa minha caminhada poder encontrar esse processo, sem contar os ganhos pessoais também aí de todas as nossas trocas, todos os nossos compartilhamentos, né? Então é uma pessoa muito querida para mim, né? Assim como outras pessoas que estão aqui no grupo também, né? Pessoal, então é isso, né? Agradeço aí esse tempo que vocês ficaram disponíveis. Então, terminando aqui, fala com a Márcia, fala com o Fabiano, fala comigo direto, né, também. Eu sou bem acessível, bem tranquilo, né? Eu tô lá no grupo de Indaiatuba com a Márcia, tô no grupo também, né, no meu grupo, que eu também disponibilizei o link, lá no Instagram eu mesmo que respondo. Então, enfim, né, fica aí à disposição, e agradeço, né, a Márcia por estar estimulando aí, por estar promovendo esse curso na clínica, né? Vamos ver a clínica da Márcia transformada, né, Márcia? Aí já com Isso mudanças. mesmo. A gente ainda vai usar um auditório antigo, que não é tão antigo, né? A clínica tem 3 anos, é novinha, mas assim, em breve com espaço novo, né? Quem sabe para a segunda etapa, né, Adam? Viu? Sim. Eu quero também agradecer muito, contar que eu estou muito animada, né? E bem feliz de ver o pessoal da nossa turma também motivado a seguir nesse processo de autoconhecimento, de estar aqui com a gente, né? Torcendo para que os nossos encontros possam continuar aqui, né? E abrindo de fato as portas para que todo mundo que tem interesse em fazer, que esteja aqui próximo, né, de São Paulo, Indaiatuba e região, venha fazer com a gente, fazer parte dessa turma, né? Muito obrigada, viu, Adamo, por trazer, facilitar aí a condição de trazer essa formação para cá. Vai ser um prazer. Obrigado, Márcia. Também agradecer aí a Fabiana nessa caminhada, né? A gente vai estar cada vez aí mais próximos aqui no Cariri, então também deixar aí, Fabiano falou mais cedo. Viu, Adamo? Eu quero agradecer aí a participação de todas essas pessoas especiais que estiveram aqui com a gente até esse momento, né? E me colocar à disposição, falar que pode entrar em contato comigo, que eu vou sim esclarecer, né? Tudo bem direitinho para os interessados. O Instituto Adamo Brasil está de portas abertas para acolher todos vocês. Vocês viram aí o grande professor aí ministrando, né? Isso aí é só um aperitivo. Coisas boas estão por vir, né, Adamo? Eu tenho certeza que muitos serão impactados com todo esse seu saber, com toda essa sua inteligência, que isso é muito natural, é de você. Esse seu sorriso é um sorriso super, mega, hiper especial e é libertador, viu? Valeu, meu primo, valeu. Valeu. Então é isso, pessoal. Tenham uma ótima noite, bom descanso, ótima semana para vocês. E lembra, tá? Terça, quarta e quinta a gente se comunica aí para a gente dar uma reforçada nesse processo, para a gente confirmar essas turmas. Um abraço em todos e até a próxima. Tchau.